Me ligaram um senhor que saiu do ponto-socorro com soro. Ele levou o soro para tomar, ele comprou o soro, precisou ir embora, porque eu não aguentava esperar, e o calor que estava lá dentro. Então ele ligou na minha casa, eu liguei para o Rui. Qual que a surpresa minha, que nós chegamos no ponto-socorro, nós encontramos lá, 2 pessoas já tinham ligado para o Rui também. Então nós entramos no ponto-socorro, não fomos barrados. Chegando a primeira coisa, nós viemos aqui, não foi barrado. Nós chegamos lá falando, não, nós viemos aqui simplesmente para tentar ajudar vocês. É a comissão que nós temos, nós vamos ajudar e não queremos criticar vocês. Nós sabemos que os funcionários aqui são falados, a população tem um carinho especial. O que está acontecendo é com o movimento, muitos munícipes precisando do ponto-socorro, da UPA. Aí o chefe, o enfermeiro-chefe, é Paulo, né? Ele chama Paulo. Falou, olha, Claudinei, está acontecendo que eles não estão indo no PSF. Mas o que está acontecendo no PSF? Não tem médico. A mesma coisa aconteceu com o Elton e mais 2 pessoas lá do Manso Moral. Então, gente, o problema que está acontecendo na UPA é falta de médico no PSF. Não tem médico à tarde. Quando é marcada as consultas, tem que ser 5 horas da manhã. Já falei, pode marcar essas consultas no período da tarde. Para outro dia, não precisa ter a fila de manhã, a pessoa não precisa ficar de madrugada ali para esperar uma vaga. Vai à tarde e consegue fazer isso. Agora, nós temos que tomar condições mais breve possível, porque na hora que eu e o Rui saímos de lá de dentro do ponto-socorro, o que nós ouvimos lá fora? Tinha gente sentado na grama, tinha gente do corredor, o salão estava cheio, e gente sentada na calçada. Não tem espaço físico na UPA para atender a população como estava hoje lá. Então o processo nosso, nós temos que fazer o quê? Não adianta a gente ficar falando isso tudo. O que aconteceu? Quando um vereador, de várias vezes tentado falando para o prefeito, o que estava acontecendo não foi tomado providência. Nós não estamos aqui para criticar prefeito nenhum. Nós somos oposição, mas oposição construtiva. Oposição que nós queremos ajudar. Eu tive 2 anos como presidente, não atrapalhei o prefeito em nada. Então o processo que nós estamos fazendo é o quê? Resolver essa situação. Porque está um caos mesmo. O calor é muito grande, as pessoas não se sentem mal ficando lá no ponto-socorro, sentado, passando mal. Então muitas pessoas têm que ir embora. O que estava acontecendo hoje era assim, não tinha raio-x. O raio-x do ponto-socorro queimou. A população precisava sair do ponto-socorro no hospital fazer o raio-x. E teve um moço lá que foi um acidente de moto, eu não sabia se tinha quebrado a perna ou não. Ele precisou sair pulando da UPA, eu falo ponto-socorro, mas é a UPA, hoje é ponto-socorro. Da UPA ele foi até o hospital fazer o raio-x. Aconteceu que ele voltou e passaram gente que estava lá, que ele chegou depois dele, estava passando na frente. E ele reclamou com o médico, ele entrou no corredor, ficou sentado lá, o Rui se isso também, e não foi atendido. Ele chamava Alexandre, não sei o que, não chamava Alexandre o sobrenome dele. Eu lembro que o primeiro nome era Alexandre. E ele acabou tendo uma convergência com o médico, mas assim, não era uma crítica, não era ofendendo o médico. Então foi chamada a polícia para ele. Chegou 2 camburão, 4 camburão. Gente, parecia que era o maior assassino do mundo. Eu e o Rui chegamos e falamos, não é isso que está acontecendo. O moço simplesmente foi até o hospital fazer o raio-x, voltou e questionou com o médico, e é um bom médico. É um bom médico que estava atendendo lá. Questionou com ele. Ele começou no bate-boca assim, mas sem ofensa. Só porque ele não estava sendo atendido ele. Outra hora chamava Alexandre. A coisa começou assim, chamava Alexandre, ele era Alexandre, não tinha outro Alexandre. E o sobrenome do Alexandre da ficha era diferente do dele. Nós ficamos lá mais ou menos umas 2 horas lá, né? Então, gente, foi isso que aconteceu. Ele chamou a polícia. Não é assim, a população não pode ser atendida assim, gente. Eles estão recebendo o dinheiro que a população está pagando. Os impostos que são recolhidos no nosso município, está pagando os médicos,
Está pagando os enfermeiros lá, estão pagando os secretários que estão lá. Então, gente, precisa ser tratado com mais carinho. O que está acontecendo? Quando o Zé Eduardo falou assim, ponto-socorro, a UPA não tem ventilação. E não tem, precisava ter ar-condicionado lá. Não pode ter ventilador. Por quê? Porque hoje, por causa da H1N1 aí, da espalha o vírus, então não pode ter ventilador. Assim foi, está no curso de enfermeira lá, que a vigilância sanitária não deixa. Nas duas funcionárias tem. Nos pacientes não. Nos pacientes não tem, mas dentro do curso tem, é verdade. Então foi isso que aconteceu. Quando nós saímos na porta, a população, tinha lá um senhor, ontem um funcionário do Gerson, né? Aquele mocinho, criticou os vereadores. Vagabundo. O senhor falou, agora o mocinho não sei, mas não vota ninguém. Esse moço falou, e o senhor também falou. E começou. Eu falei, eu não admito ser chamado de vagabundo. Eu trabalho 8 horas por dia na Câmara, estou todo dia aqui. E estou aqui defendendo vocês. Fui chamado, estou vendo se tem médico, estava funcionando, até a hora que nós chegamos, tinha os 3 médicos, estava trabalhando. Foi isso que nós estamos fazendo. E agora o amigo de vocês aqui, falei amigo, né? Na hora eu falei amigo. Mas era um paciente que estava ali que ia ser preso por motivo de falar assim, está demorando, eu passei pelo raio-x, eu quero saber se eu quebrei a perna ou não. Por isso ia ser preso. Então, é um absurdo o que estava acontecendo lá na UPA. Então, gente, nós temos que tomar uma providência como vereador. Pedi hoje a moção de repúdio porque um vereador que era líder do prefeito, trabalhou 3 anos defendendo o prefeito, e de uma hora para outra, que não estava sendo tomada providência, ia cair nas costas dele, que médico e vereador, dentro do posto-socorro, não tomando providência nenhuma. Ia cair tudo nas costas do Zé Eduardo. Então, o que nós temos? Foi aonde ele veio aqui na Câmara e não criticou. Simplesmente falou que não tinha condição de se abrir a UPA. Que tinha que ter todos os aparelhos apropriados lá, o raio-x, raio-x, como é que chama, digital, né, tinha que ter preparado o cara primeiro para fazer, tem lá um raio-x do último mundo. Só que não tem condição de funcionar. Eles vão treinar a pessoa para fazer isso. Então, gente, nós vimos que foi uma precipitação e nós estamos aqui, não é criticando, é simplesmente tentando resolver a situação que a população está enfrentando na nossa UPA. Tá? Quando o vereador demonstrou o que estava acontecendo, um dia me chamou, cheguei lá e o que ele me falou era verdade. O médico estava desde as 2 até as 5, dormindo. Tá? O domingo ele saiu do ponto-socorro, não estava lá. Estava o Zé Eduardo e um pediatra atendendo. E estava a sala cheia. Cheguei lá 5 minutos, o médico apareceu. Com o olho vermelho. Não sei se estava dormindo, se estava cansado de trabalhar. Eu sei que meia hora aquele ponto-socorro desvaiou. Gente, chegou um vereador lá dentro, você precisa ver como é que resolve. Foi o que o Denise falou. Tem que fazer plantão. É um absurdo chegar num ponto desse. Culpar uma UPA não é culpa da UPA também. Ela assumiu o serviço, mas nós temos a diretora que é responsável por isso. Ela tem que tomar providência. Não, só porque contratou a firma e larga lá e o problema dela está resolvido? Não. É minha amiga ali, mas é responsabilidade dela. E é responsabilidade do prefeito cobrar dela também. Tá? Se vai até o finalzinho de abril, ou comecinho de maio, eles têm que trabalhar certo. A população não é porco, não é vaca, não é nada que está lá dentro, gente. É um ser humano. Precisa de cuidados. Não é qualquer um que está lá. Eles têm que saber que aquela pessoa que está lá está pagando o salário deles. E depende, e não tem outro recurso. O único recurso é a UPA. Eles precisam ser bem cuidados. E com dignidade, não do jeito que está sendo tratado lá. Eu sou presidente da comissão. Falo para a comissão aqui, nós vamos ouvir a Santa Casa quarta-feira, depois nós vamos tomar uma providência. Não adianta ficar assim. Ou nós mandamos para o Ministério Público. Agora, essa casa tem que simplesmente, todos os vereadores que nós somos legislativo,
Nós estamos aqui defendendo a população. E essa população espera isso nosso. Nós não podemos ficar simplesmente tentando esconder o que está acontecendo. Nós temos que resolver. E isso não é só a comissão. Todos nós somos responsáveis. Para não ser chegado lá fora chamar sem vergonha que a gente não está trabalhando. Então esse é um apelo meu aqui, que a casa inteirinha e a mesa também. Nós temos que esquecer, prefeito e a diretora. Hoje a população está sofrendo. É ela que nós temos que defender. Tá? Vamos atrás da diretora, vamos atrás do prefeito. Está acontecendo isso, precisa resolver. Nós não estamos aqui criticando, nós teremos solução. Precisamos resolver esse problema que está acontecendo na saúde. Não dá para deixar mais. Eu já fui várias vezes no ponto-socorro, várias vezes na UPA, e no ponto-socorro também, que nós começamos no ponto-socorro, e esse problema está tendo dentro da UPA, e tinha no ponto-socorro também. Então nós precisamos resolver. O que precisa? Está faltando médico? Eles vão ter que contratar mais médico, pôr nos PSF, gente. Hoje tinha lá, no mínimo, a hora que a gente foi lá, tinha mais ou menos 200 pessoas. 100. Bom, desculpa, mas representava que tinha lotado, fora, no corredor. Gente, isso não tem condição. Não é um matadouro, gente. É um departamento de saúde. E aquelas pessoas, quando procuram ali, não tem outra solução. Ela necessita daquilo para sarar. E quando a pessoa chega lá, que não é, ele vai esperar, estava com dor, vai esperar até quarta-feira. Se for um caso sério, vai morrer? Por falta de solução? Gente, nós temos aqui, vereadores, hoje que eu enfrentei o Rui na saída da UPA lá, não falou só para mim, falou para todos nós. Nós não tomamos providência nenhuma. Que a gente não resolve a solução. O senhor estava lá, o senhor viu. E eu falei, não é assim não. Eu estou aqui. Estou representando a Câmara Municipal. Eu e o Rui. E uma comissão. Nós estamos vendo o que está acontecendo para a gente tomar uma solução. Eu não admito o senhor chamá-lo de vagabundo. Não sou. Trabalho, pô. Faço o justo do dinheiro que estou recebendo aqui. Só que nós, vereadores aqui, com uma moção de repúdio, nós temos que fazer e defender um por um aqui dentro. Essa é a única solução nossa. Para a gente resolver o problema da cidade, o problema da saúde que está acontecendo aqui. Tá, gente? E eu espero que nós, viu, presidente, ou fizemos uma compulsão, ou vamos ouvir o hospital agora, quarta-feira, e vamos tomar uma solução. Vamos no departamento, vamos na ambulância, vamos ver o que está acontecendo. Alguma solução nós temos que fazer. Não dá para esperar mais. Tá? Obrigado. Vereador Liz. O que eu virei? Ah, não. Ah, quero só. Desculpa, queria uma parte. A próxima inscrita é a vereadora Helenice, senhor presidente. Boa noite a todos. A gente não queria nada disso, tá? Com certeza. O que a gente mais queria aqui é estar falando para a população que está tudo indo bem, que tem problema sim, mas que a gente vai resolver. Agora, caramba, a gente vai chegando numa situação aqui que a gente está falando há um mês dessa situação da saúde e a gente não vê 1 milímetro sequer de mudança, sabe? De preocupação com o que a gente traz aqui, de boa vontade em dizer, não, precisamos realmente resolver, não, estamos tomando uma atitude, não, senhores vereadores, vem para cá, vamos fazer uma reunião, está andando assim. Nada, gente. Parece que é falar para ninguém. Nós não estamos sendo ouvidos de forma alguma. Tá? E muito ainda nos admira quando a imprensa, que tem o poder de informar a situação, toma partido, não toma partido da população.
Pelo amor de Deus, larga mão disso, gente. Nossa obrigação aqui é pelo bem comum. Claudinei, parabéns pelo que você falou aqui. Concordo com você em grau, gênero e número do que você disse aqui. Nós estamos chegando numa situação que sempre disse nessa casa, que vereador lá fora, como disse a munícipe, que nós lá fora somos vistos como ela falou. Nós não fazemos nada. E se formos ver, nós não estamos fazendo. Porque o que estamos fazendo é falar. E a saúde está lá há um mês, sem o executivo tomar uma atitude para melhorar um serviço que a Constituição Federal garante, principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Tá? E o nosso fazer fica só, presidente, na fala. Porque quantas vezes eu usei essa tribuna para dizer: vereador não tem poder e não vamos iludir a população. Nós temos que ser claros com a população. Não é competência nossa por quebra-mola, por lâmpada, pois isso é dever e obrigação do senhor executivo. Numa situação mais agravante, que é o serviço de saúde, nós não estamos sendo ouvidos. Fácil eu pedir para o prefeito para fazer quebra-mola. Claro que ele vai fazer isso para mim, não custa nada a obrigação dele. E ele ainda pode usar isso, eu vou fazer o quebra-mola lá para você dar uma olhadinha nos meus projetos lá. Para com isso, gente. E é isso que nós estamos assistindo, não a nível de Dilma, não. A nível de município. Então vamos fazer o impeachment da Dilma? Vamos sim. Mas vamos resolver aqui, porque é aqui que mora o município. É aqui que nós temos que mudar. É aqui que nós temos que criar lideranças e políticos que, se um dia chegar lá em cima, vai ter consciência de fazer pela população e não de continuar fazendo barganhas de voto aqui dentro em benefício do prefeito, em troca de ter cargos, em troca de arrumar emprego para a esposa. Para com isso, gente. Não é lá na Dilma que está acontecendo isso, não. Isso está acontecendo aqui. Chega. Chega. E falo mais uma vez, não queria mais estar na política, mas toda essa situação está me levando a voltar, a colocar meu nome à disposição de São João, porque não dá para entender e concordar com essa postura política que estamos tendo, em vez de melhorar a nossa classe política com atitudes decentes, honestas em prol da população. Estamos vendo essas articulações aqui dentro. Chega! Pelo amor de Deus! Estou cansada de ver funcionário público, vereador, atender serviços dentro do horário de funcionalismo público. E quando eu peço para esse funcionário o seu espelho de ponto, o próprio departamento me nega por 2, 3 vezes. Uma questão que é pública. Para com isso. Eu não quero chegar nesse momento. Eu não quero ficar fazendo denúncias. Eu quero estar aqui para fazer as coisas para produzir, doutora Denise. 3 anos e meio que nós estamos aqui, pouca coisa nós conseguimos avançar. E não adianta dizer que fez. Quero dizer o que fizemos de tão importante, que nós não conseguimos agora resolver um problema de saúde gravíssimo do município. Pelo amor de Deus, gente. Desculpe o desabafo, mas eu não consigo, tá, entender. E para mim, gostaria muito de estar aqui hoje, podendo ir embora para minha casa, com o dever cumprido, com a esperança de que a cidade teria para frente novos administradores, com novos conceitos, com princípios rígidos de caráter e de postura. Corrupção não é só de dinheiro. Corrupção maior é a corrupção dos privilégios. Corrupção maior é a corrupção que não deixa novas lideranças entrar no poder. Essa corrupção é a pior, é a corrupção do cala-boca. Chega, população. Vamos com esses movimentos, vamos para a rua? Tá? Então vamos para a rua para defender a nossa cidade, o nosso município. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa para a gente fazer aqui. Vamos para a rua agora para exigir que aquela UPA funcione o mais rápido possível. Recebi aqui, não ia ler, porque acho que não leva nada, mas eu acho importante que alguma pessoa me encaminhou isso aqui. E eu tenho por obrigação colocar o parecer dessa pessoa. Vereador, um questionamento, porque falo de todos nós.
Vereadora, um questionamento que vocês, vereadores, devem fazer e não fazem é quem são as pessoas responsáveis por nossa Santa Casa se encontrar nesta situação. Nós estamos sendo cobrados. Nessa dívida absurda, que deve estar mais ou menos em 35 milhões. Quem são as pessoas responsáveis por trazer para a administração e para administrar nossa Santa Casa uma pessoa que tem indícios de estar respondendo um processo no Ministério Público Federal de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito? As pessoas responsáveis irão ressarcir nossa Santa Casa agora? Vereadora, segue cópia da ata da Santa Casa, onde mostra que a decisão não foi da mesa administrativa da Santa Casa, e sim uma decisão imposta para o provedor na época. Respeito, gostava muito do Zerbeto. Na época era o Carlos Zerbeto, onde o mesmo fala em ata que sentiu acuado a trazer novamente o administrador Carlos Lobato de volta. A ata mostra realmente quem são as pessoas responsáveis por colocar a Santa Casa na situação que se encontra. Gente, eu não fui atrás disso, isso veio aqui hoje para mim. Ata da reunião extraordinária da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, Dona Carolina Malheiros, realizada no dia 28 do mês de janeiro do ano de 2013. Aos 20 dias, aí vem toda a abertura de uma ata, acompanhado de minha pessoa, Paulo César Daniel da Costa, servindo como secretário, e aí vai falando, acompanhado... Exatamente às 18 horas, a reunião contou com a presença de membros da mesa administrativa, senhor Alcide Flamingo, Del Vestim, José Carlos Dora, Geminara Aparecida Romero, Mercílio Macena Benevides, também presente a diretora administrativa da época, doutora Ana Cristina Torque, diretor clínico José Sabino, e dos médicos, doutor Carlos Eduardo Albert, e doutor Sérgio Luiz Nogara, e doutor Fernando Vieira Prado. A reunião teve como objetivo específico discutir e deliberar sobre a pauta contendo os seguintes assuntos. Assuntos administrativos e outros assuntos. Eu não vou ler tudo, vou só entrar aqui, onde foi até grifado aqui para mim. A doutora Ana Cristina, todas as dificuldades financeiras, a falta de recurso no mês de dezembro de 2012 e início de janeiro de 2013, aí ela vai falando das questões administrativas. O provedor informou que na sexta-feira, dia 25 de 1 de 2013, no final da tarde, foi convidado pela vice-prefeita Patrícia Magalhães para participar de uma reunião na prefeitura. Na reunião estavam presentes representantes da DRS, do Departamento de Saúde, Departamento Jurídico Municipal. Estavam presentes o Dr. Vanderlei Fleming, do Departamento Jurídico da Santa Casa, que também foi convidado. Aberta a reunião pelo senhor prefeito Vanderlei Borges, informou sobre o descontentamento com a administradora da Santa Casa, doutora Ana Cristina Torque, bem como colocou sobre a dificuldade de permanência da administradora à frente da administração da Santa Casa e para a continuidade do processo de ajuda ao hospital pelo Estado e pela Prefeitura. Condição seria a demissão da doutora Ana Cristina. O provedor enfatizou que se sentiu acuado com a condição imposta, porém visando o bem maior, que é a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, que está acima de qualquer questão. Comunicou aos membros presentes que, a partir desta data, a doutora Ana Cristina Torque foi demitida de suas funções e deixou de ser administradora e diretora técnica do Hospital da Santa Casa. Foi questionado quem
será o novo administrador da Santa Casa. Prosseguindo com as explicações, o provedor informou que, ao condicionar a demissão da doutora Ana Cristina, ficou definido que o novo administrador será Carlos Lobato. Agendada no dia 26 de 1 de 2013, uma outra reunião, onde estava presente o prefeito Vanderlei, Dr. Vanderlei Fleming Borges, o presidente da Associação Mais Saúde, Marcos César Castilho, e representando os empresários, senhor Paulo Roberto Merlin. Definido o novo administrador da Santa Casa, Carlos Lobato. Após os questionamentos dos membros presentes e alguns descontentamentos, foi sugerido pelo secretário o convite ao prefeito para apresentar as explicações à mesa administrativa das decisões que foram tomadas. Tá? Eu não vou comentar, eu só quero deixar isso público, porque muitas vezes a gente pode ter criticado a mesa da Santa Casa. Com certeza, suponho eu, alguém da mesa que passou por essa situação e se achando injustiçado, porque às vezes a gente pode ter tentado dizer que poderia ser a mesa culpada de algumas situações em que se encontra a Santa Casa. Por isso eu li, porque acho que era uma defesa de alguém que sabia da realidade como foi e como existe a ingerência e interferência truculenta, tá? Dentro do poder da saúde. Então a Santa Casa tem sim, eu acho que tem que ter, tá? A participação de todos. Porque essa questão foi uma ingerência de um poder em cima do administrativo da Santa Casa. E a gente tem visto que a ingerência municipal, pelo poder, demite médico como o doutor Zé Eduardo. Obrigada. Fala, João. Dando sequência, solicito ao primeiro secretário que verifique se há algum outro vereador inscrito para ocupar a tribuna esta noite. Vereador João Henrique. Alô, boa noite a todos. Eu queria até complementar o que a Helenice falou do assunto dela, depois eu entro no meu, aqui é bem rápido. Vem naquilo que a gente fala, né, Helenice? Que infelizmente alguns coronéis ainda querem mandar em São João. E que a gente precisa ter pessoas novas, lideranças novas, com pensamentos novos e que queiram administrar para o povo. Só assim nós vamos poder ter uma cidade melhor para nós. Com erros, sim, que todo mundo comete, mas não dá para admitir isso que a senhora acabou de ler numa ata. Isso não é uma opinião de alguma pessoa. Se fosse uma opinião de alguma pessoa, a gente podia entrar aqui em discussão a noite inteira, até de madrugada. Mas isso é uma ata de uma instituição muito séria e muito importante para o município. Então, eu só queria deixar que, sério, eu acho que até ficou quieta a casa, acho que deve estar todo mundo refletindo, porque isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Mas o assunto que eu quis falar aqui hoje, para deixar até gravado, que eu já conversei com o seu presidente fora, mas eu queria deixar gravado aqui, saiu o comentário que paramos a BBCI, né, aqui não é fazer propaganda de TV, por causa disso, ou por causa daquilo, por causa de pouco, na verdade pouco dinheiro que teria que ser investido numa ferramenta para que a TV continuasse passando para algumas pessoas, a gente sabe disso, não era para todo mundo, é para algumas. Mas essas algumas pessoas estão pedindo retorno. E para mostrar para vocês como esse retorno é muito pouco perto do que o Executivo faz, eu estou com o processo aqui, 7058/2015, tá? Que a Prefeitura está investindo num canal R$ 49.500. Tá? E nós estamos discutindo coisa de quanto, presidente? 12 mil. 12 mil. Então, quer dizer, é um absurdo que num contrato, tanto que eu vou pedir para casa depois o levantamento de toda a publicidade de 2013 até hoje, feito pela Prefeitura, nas rádios, nas TVs e nos jornais. Tanto de verbas
vinculadas que vieram para repasse, como verbas próprias. Eu quero esse documento, se mais algum colega quiser assinar, nós podemos fazer até em nome da casa. Agora, se não quiser, depois eu faço um requerimento meu. Agora, se quiser, pode colocar em deliberação, fazer em nome de todos, para que todos tenham essa resposta. Mas eu quis trazer isso para mostrar que aquilo, o vereador às vezes é taxado, o vereador é falado, aí não adianta a gente falar que nós temos uma Câmara enxuta, uma Câmara que não tem custo, mas uma Câmara que não trabalha, é o que a gente escuta, é uma Câmara que não faz, é uma Câmara que não demonstra, pelo menos o que tenta fazer. Porque às vezes a gente tenta, e muito, como algumas pessoas são testemunhas que comparecem mais à Câmara Municipal, a gente tenta fazer muitas coisas, e infelizmente, às vezes a gente não consegue. Mas então que pelo menos isso chegue para a população de uma maneira verdadeira, transparente e clara. O que os vereadores estão discutindo aqui, o que os vereadores estão cobrando, o que os vereadores fazem de requerimento, o que os vereadores fazem de indicação, para que chegue para a população. Como a Helenice falou, às vezes muitos requerimentos aqui não eram nem nosso. Né? A gente acaba fazendo, acaba confundindo os papéis do que é do diretor da prefeitura e do que é do legislativo. Mas, infelizmente, há uma confusão dessa com a população e cada vereador age de um jeito. Uns fazem um requerimento, outros não fazem. Né? Eu chego a fazer alguns. Então, cada um trabalha da sua maneira aqui. E nós temos que respeitar esse trabalho. Mas eu quis mostrar que a gente não estaria gastando um dinheiro à toa e nem para chegar para poucas pessoas. Tá? Depois, se conseguir melhorar com a TV Câmara, TV Senado, com as propostas que foram ver alguns vereadores, ótimo. Mas nós não podemos regredir. Se nós tínhamos a TV aqui, no mínimo nós temos que continuar com ela. No mínimo. Depois do que a gente puder evoluir, ótimo, eu vou estar sempre junto com a mesa no que for evolução da transparência, no que for evolução de levar para a população o que está sendo discutido aqui. Porque só isso que eu penso que vai ser uma defesa dos vereadores que querem trabalhar, querem mostrar o seu serviço e não tem medo de fazer a fiscalização. Que está aqui para fiscalizar, que esta é a principal função nossa, e não ficar escondido atrás da saia do prefeito. Então, só assim a gente vai conseguir mostrar o trabalho de cada um. Então, senhor presidente, eu trouxe esse documento até para te fortalecer na tua decisão, tá, de tomar essa atitude o mais rápido possível. Ô, João. Pois. Alô? Você me cede uma parte? Pois não. Eu queria, já foi comentado na sessão passada, nessa sessão, dar um transparecer que quando eu presidente, eu tirei a TV do ar. Eu queria que o Tércio, é o representante nosso da Câmara, passasse as informações de tudo porque não está sendo transmitido. Cadê o cara? Ô, Claudinei, desculpa, até para que se foi mal interpretado isso, eu não estou acusando quem tirou, se tirou e por quê. Nós só tem que voltar o mais rápido possível, tá? Para que a gente consiga mostrar. Não, pode falar, fica à vontade. Pessoal, queria que você explicasse esse trabalho para explicar por que foi interrompida a BVCI. Se faz saber, por mim. Pode ser a boa aqui. Aqui, ó. Você quer colocar o papel aqui em cima, mais fácil? Aqui, ó, vem aqui, é mais fácil você colocar o papel. Logo, suspende os trabalhos. Alô? Tá, só um minuto, por favor. Nós vamos pedir a recomposição das comissões e aí depois suspendemos os trabalhos para continuar, por causa do horário. Questão regimental. Fique à vontade. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Odair Perinoto, Roberto Campos, João Henrique, Claudinei, Claudinho, Bira, Helenice, Zé Eduardo, Tite, Heberson, Rui, Fernando Betti, Claudinei, doutor Ademir,
Vereador Chaves. Solicito a recomposição das comissões permanentes, recomposto as comissões permanentes, suspendo os trabalhos imediatamente por 15 minutos. Aí pode falar. Peço que continue gravando. Boa noite a todos. No dia 15 de setembro de 2015, nós aqui da Câmara recebemos uma comunicação do senhor Marcelo Alexandre, que é gerente comercial da BVCI. E ele nos relatou o seguinte: a retransmissão das reuniões da Câmara de São João da Boa Vista pelo canal 11 da BVCI não será possível devido à queima de equipamentos da BVCI que estavam sendo utilizados em caráter de cortesia. Em caso de dúvida, me mantenho à disposição. Cordialmente, Marcelo Alexandre, gerente comercial da BVCI. Isso foi no dia 15 de setembro. No dia 9 de outubro, nós continuamos em contato com ele e ele nos informou o seguinte: enquanto não estão sendo utilizados os equipamentos da BVCI que se encontram na Câmara, equipamentos que estavam sendo utilizados para passar a sessão da Câmara de Vereadores no canal 11, eu gostaria de agendar a busca destes, que é um DVR e um Cable Modem Motorola. Peço a gentileza de olhar a melhor data e horário para fazermos a retirada, e isso foi feito depois com acompanhamento do funcionário aqui da Câmara e tudo mais. Isso foi dia 9 de outubro. Sim. Nós continuamos em contato com ele, até fizemos uma visita pessoalmente, o Marcelo, nosso colega aqui, e eu, o acompanhei também, lá na BVCI pessoalmente, e o Marcelo da BVCI sempre muito atencioso e cordial conosco. No dia 30 de novembro, ele nos mandou mais uma mensagem dizendo o seguinte: segue anexo o orçamento do enlace em áudio e vídeo, assim como a manutenção mensal para a transmissão da sessão da Câmara semanalmente na BVCI. Peço que acuse o recebimento do mesmo. E ele então nos enviou o orçamento, proposta de enlace de áudio e vídeo e transmissão das sessões da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Foi endereçada à diretora a Juliana. Prezada senhora Juliana Gião, atendendo à solicitação da Câmara dos Vereadores, encaminhamos nossa melhor proposta para enlace de áudio e vídeo e transmissão das sessões da Câmara Municipal, sendo estruturação do enlace em fibra ótica, investimento no valor de R$ 9.710 e manutenção mensal da rede no valor de R$ 200. Informações: tecnologia é fibra ótica, prazo do contrato 12 meses, prazo de instalação 30 dias. Esta proposta tem validade de 20 dias a partir da data da emissão. E o Marcelo, o gerente da BVC, ainda completou: certo de que poderemos desenvolver uma parceria extremamente focada no resultado da aquisição de nosso serviço, nos colocamos integralmente à disposição para qualquer atendimento e ou esclarecimentos adicionais. E foi o último contato por escrito que nós mantivemos com a BVCI. Foi esse orçamento que totaliza R$ 9.910, ou seja, praticamente R$ 10.000. É o custo que a empresa nos informou que teria para operacionalizar, para que o sinal produzido aqui dentro pudesse trafegar por uma rede e chegar até a sede dela em condições confiáveis de retransmissão para os assinantes. É importante informar o seguinte: eu fiz uma pergunta para a BVCI e nós não tivemos resposta, que é a base de clientes. Quando se trata de comunicação, é importante saber para qual, inclusive, número de pessoas que nós estamos levando o serviço. E essa informação do número de clientes da empresa em questão nós não temos, portanto, nós não sabemos assim ao certo qual seria o tamanho do público em potencial para assistir nesses moldes da empresa de TV a cabo aqui da cidade. Em paralelo a isso, nós estivemos, e até o secretário, o vereador Beth, mencionou, nós estivemos em agosto do ano passado
num seminário da Rede Legislativa de TV Digital no interior do Brasil. É um outro modelo de transmissão, possível também, em que a Câmara Municipal, ela teria o seu próprio canal, de forma autônoma, independente de utilizar canais, sejam abertos ou sejam fechados, de outras empresas. Algumas câmaras, muitas, na verdade, até do Brasil, já estão optando por esse modelo, em que a Câmara consegue um canal de TV próprio e ela é amparada por essa rede que é gerenciada pela Câmara dos Deputados. É uma estrutura um pouco maior, que demanda aquisição de equipamentos e de pessoal, e o custo que isso representa. Mas na comunicação tem que ser olhado o custo e o benefício. Uma vez que, considerando que a Câmara é uma instituição pública, talvez fosse interessante que fosse pensado o caráter, que fosse observado sempre o caráter universal, a universalização do acesso à informação que é produzida, principalmente por vocês, vereadores, aqui dentro. Para que a coletividade possa assistir de maneira gratuita, principalmente a população de menor renda e poder aquisitivo que não tem acesso a um canal de assinatura. Nós sabemos que muitas pessoas têm acesso e pagam, no caso a empresa aqui que presta serviço em São João, com muita qualidade inclusive, mas talvez fosse interessante ter em mente que uma grande parcela da população, a maior parte, não tem acesso ao conteúdo por assinatura. Essa rede legislativa, ela é um acordo de cooperação técnica com câmaras municipais e assembleias legislativas. Ela permite a transmissão de canais por meio de multiprogramação. O que é isso? Num mesmo canal, a Câmara consegue comportar em sinal digital Câmara Municipal, Câmara Federal, Assembleia e outros parceiros também que produzem conteúdo. É um acordo de consignação de canal de TV digital entre a Câmara dos Deputados e outros entes da Federação. A Câmara se manifesta formalmente fazendo a solicitação à Câmara dos Deputados. A Câmara, por sua vez, pede para o Ministério das Comunicações o canal para aquele município que manifesta o interesse, e a partir desse termo de adesão, esse pedido começa a tramitar em Brasília e é informado ao município se existe um canal disponível para aquela localidade. A Câmara Municipal contrata um projeto técnico que é totalmente supervisionado pela Câmara Federal. Os custos e as obrigações são compartilhadas e é disponibilizada uma grade de 24 horas de programação, que pode ser compartilhada com entes, da federação, inclusive o Poder Executivo. Pode ser um parceiro na produção de conteúdo e difusão do trabalho que é feito pelo Executivo. Então, são 6 etapas: manifestação de interesse, solicitação do canal pela Câmara dos Deputados, indicação pelo Ministério das Comunicações do canal que deve ser consignado, contratação da engenharia pela Câmara Municipal e assinatura do termo de cooperação e depois, por fim, a aquisição de equipamentos por parte da Câmara Municipal. Eu tenho aqui esse folder de apresentação, desde já fica à disposição de todos que tenham interesse em conhecer o projeto. Nós também tivemos contato em agosto com lideranças do Ministério das Comunicações que estiveram nesse seminário em Ribeirão Preto. É um movimento que começou pelas capitais, depois as maiores cidades do interior passaram a aderir devido aos custos, e com o barateamento que os produtos vão apresentando ao longo do tempo, devido a novas tecnologias, cidades de menor porte já passam a aderir a essa rede legislativa que permite canais de TV e de rádio também para as câmaras municipais. Então está aqui comigo e fica à disposição de todos. E nós já temos um convite, inclusive, da Câmara Municipal de Araras, que relatou a sua experiência lá nesse evento em Ribeirão Preto, relatou a experiência de como que foi a montagem em Araras. E o diretor da TV Câmara deles se colocou à nossa disposição, caso a gente queira ir lá. É o senhor Vinícius Franzoni, diretor da TV Câmara de Araras, caso
a Câmara tem interesse em lá conhecer. Ele até mencionou, conversando comigo após o evento, que é uma cidade de porte um pouco maior que São João, mas já se assemelha mais a São João, porque não é uma cidade também tão grande. E no começo eles tiveram até uma dificuldade de compreensão da sociedade, da população, da mídia, do que seria a TV Câmara. E hoje, acho que 3 anos já se vão que eles implantaram, já foi melhor compreendido pela sociedade de Araras, pela população, que passou a apoiar a programação da TV Câmara, sempre de caráter educativo e cultural, e divulgando o que é, para que serve, e o trabalho que é feito pela Câmara de Vereadores. Se alguém tiver alguma pergunta que eu puder esclarecer, fique à vontade. Eu gostaria só de acrescentar que dentro desse congresso onde nós estivemos, Tarso, estava presente o ministro das Telecomunicações, estava presente outras personalidades que fazem do Ministério das Comunicações, e mais o pessoal das comunicações da Câmara dos Deputados. Então, assim, a troca de informações foram ricas. Então, tinha o pessoal de Marília também, que eles montaram a rádio, e a rádio, por ser transmissão digital, eles conseguiram fazer um mix de rádio e televisão. Então, assim, eles customizaram o processo e conseguiram fazer um projeto muito eficiente para a cidade de Marília. Então, não só exemplos técnicos e exemplos teóricos, mas a gente teve lá a experiência prática desses tipos de instalações e experiências práticas que deram certo, né? Isso que é importante salientar. Só para completar, durante sua fala eu me recordei. Esse projeto, se a Câmara tiver interesse, é um projeto para médio ou longo prazo. Ele não se realiza do dia para a noite devido à complexidade e à necessidade dos investimentos serem feitos de maneira programada e racional. Nós temos relatos lá trazidos de Ribeirão que é possível fracionar as aquisições em 2 ou 3 etapas. Isso desoneraria a Câmara de ter que investir de uma vez só uma grande quantia. Então é possível também. E, em termos de valor de investimento, só o projeto técnico de engenharia é que vai dizer detalhadamente o valor final do investimento. Porém, nós temos alguns relatos de que hoje, com o barateamento que houve nos últimos anos, é possível pensar numa estrutura de TV Câmara e Rádio Câmara, talvez em torno de R$300 mil, talvez fique um pouco mais caro que isso. Então, é preciso empenho, é preciso interesse e a programação, inclusive orçamentária, para que isso seja possível. E o Claudinei está fazendo uma observação muito importante que eu havia me esquecido. E aí é preciso que os senhores se mobilizem em busca de espaço físico, para ver como que seria possível implantar esse projeto aqui em nossa Câmara, se for de seu interesse, pensando nas instalações físicas que hoje, acredito eu, nós teremos sérias limitações em função de que eu projeto, com base em experiências que eu já presenciei e locais onde eu trabalhei, que esse segundo pavimento aqui onde nós estamos no plenário agora, e temos as salas ao lado, praticamente ficaria totalmente tomado pelas instalações de comunicação, da TV e da Rádio Câmara. Então, praticamente, os senhores perderiam sala de reuniões dos vereadores, a sala da presidência e as 2 outras salas que ficam aqui na entrada. Então, é preciso pensar que parece ser uma real necessidade de se debruçar em projetos que permitam, se for o caso, a expansão do espaço físico aqui da Câmara Municipal. Então, só ali da licitação, né? Quando a BVCI falou que ficava em 10, nós tínhamos orçamento, não, nós precisamos gastar até R$8 mil, né? Acima disso tinha que abrir licitação. Então ia demorar 2, 3 meses para a gente concluir isso. Como ia passar a presidência para o doutor Emílio, então deixei para ele resolver. Isso era a situação porque a Câmara não está. Queria que isso fosse explicado só para dar uma transparência do que nós lutamos
mas não conseguimos, porque por causa do espaço, por causa do preço, por causa da licitação, por isso que não deixei para... A ideia inicial, Claudinei, o Tarso fez uma explanação belíssima, Tarso, parabéns, competência de sempre, diga-se de passagem. E a ideia seria, talvez, voltar a BVCI no primeiro plano, né, para depois tentarmos estudar essa ampliação para algo muito maior para a Câmara Municipal. Né. Apenas para completar, o vereador Heberson citou um ponto importante que eu não mencionei, talvez seja bom mencionar. Que em nenhum momento a Câmara deixou de transmitir pela internet, houve apenas uma interrupção curta devido a problemas técnicos e houve investimento da Câmara e isso foi retomado. Então a transmissão pela internet não parou. Ela teve apenas uma interrupção e foi retomada e hoje, inclusive hoje, nesse momento, está sendo transmitido pela internet, que foi pelo menos uma forma que a Câmara encontrou de levar isso de alguma forma, nem que fosse pela internet, ao conhecimento de toda a população, que pode acessar a internet. Senhor presidente, queria agradecer pela explicação. Ele acompanhou todo o processo, né? E mais importante que ele já participou disso. Para nós foi um momento muito feliz, mas só que não deu para realizar. Tá? Perfeito, Claudinei. Obrigado, Tércio. Eu que agradeço pela atenção. Eu só gostaria de colocar que dentro desse plano, mesmo que nós voltássemos com a BVCI, o plano de instalação do canal TV Câmara e da Rádio Câmara, isso vai ser continuado a ser discutido dentro da própria mesa aqui, para que isso ocorra. Então, gostaria de deixar o Helder um pouco mais tranquilo, apesar de o problema ser um pouco mais demorado, a discussão, mas vai ser continuado esse pensamento de colocar o canal aberto para toda a população. Posso terminar? Está suspenso, pode falar. Então, eu acho que o Tércio, como você falou, fez uma bela explanação para todo mundo. E o que a gente queria era isso, era não perder o que já tinha. Como o Helder falou, não chega para todo mundo, mas a gente já tinha chegado até um pedaço. Então eu acho que é aquele negócio, quando a gente retrocede em alguma coisa, a gente está perdendo espaço. Então se a gente, dali em diante, continuar e conseguir chegar para todo mundo, ótimo, muito melhor e é o que seria o mais correto. Mas se a gente retroceder, eu acho que é pior ainda, né? Então, por isso que eu batalho em a gente continuar da onde a gente parou. Eu queria falar aqui agora sobre um caso que eu poderia estar correndo atrás sozinho, eu poderia, como vereador, tentar ir lá resolver. Eu já conversei com uma pessoa da mesa da Santa Casa e a pessoa me deu uma resposta. Eu até pedi para ela, que é uma das pessoas que às vezes fica indignada com essas coisas que acontecem na Santa Casa, fala, mas a mesa não tem culpa, a mesa tenta resolver. Então eu peguei e falei, então resolve esse caso para mim aqui, descobre para mim o que está acontecendo isso aqui. Eu recebi essa informação através de uma pessoa que está até aqui, e de outro colega que, além de trabalhar na prefeitura, é uma pessoa que eu considero muito, que eu conversei com ele esse final de semana, tá? Do seu Paulo Pedro Cândido, é isso mesmo? Não sei se eu estou lendo direito aqui, eu estou sem óculos, tá? Isso aqui é um raio-x, tá? Da perna dele. Aqui dá para as pessoas enxergar, eu não sei se dá para enxergar. Foi colocado, aqui pelo que eu sei, uma placa na perna dele. Infelizmente, essa placa quebrou, ela quebrou e não é de hoje, isso foi colocado, se eu não me engano, há mais ou menos uns 2 anos, tá? Essa placa quebrou, não viram, ele estava fazendo fisioterapia, tá? E falaram, mas não é possível, tem alguma coisa de errado nisso. E ele fez um outro raio-x, tá? E o médico falou que não tinha nada, o fisioterapeuta olhou, estava quebrada essa placa, como mostra no raio-x que ele fez hoje, tá? Então, quer dizer, você imagina uma pessoa, eu não sei o prazo do dia que ele colocou, qual foi o dia que quebrou de novo, mas faz 2 anos que ele colocou. Então a gente pode mensurar aí que ele faz muito tempo que ele está sentindo dor. Está com desvio? Oi? Não, está com desvio. Passa aqui, João. Vocês entendem mais, hein? Tá. Então, eu entendo que não é um caso
que a gente possa ir atrás, tentar resolver. Eu, como simples vereador, acho que é um caso que a Câmara Municipal tinha que ajudar a resolver isso daí. Por quê? A informação que eu tive na Santa Casa é que a placa, os aparelhos, o centro cirúrgico, está tudo lá para fazer. A resposta que um diretor da mesa deu foi que não está fazendo. Aí nós vamos cair naquilo do Chaves, sobre que as cirurgias eletivas não estão sendo marcadas porque os anestesistas não querem fazer anestesia. Porque a prefeitura não está repassando. Entendeu? Então, quer dizer, eu não quero acusar ou não, porque eu não entendo, eu não sei certo o que está acontecendo lá dentro. Mas nós, com 3 médicos na casa, eu acho que nós não podemos deixar um cidadão ficar desse jeito. Então, eu queria que vocês, médicos, me ajudassem nisso, a casa inteira ajudasse nisso, a gente resolver o problema de um cidadão. Não é o problema do João Henrique, não é um cidadão que paga imposto no município, que ele tem que pegar um amigo e buscar o pão, o outro amigo vir ver como é que estão as coisas, uma amiga vir dar uma limpada na casa. Então, quer dizer, é uma situação até triste para um ser humano que é um trabalhador, sempre trabalhou muito. Hoje, como passaram para mim, eu não conversei com ele, tá? Passaram para mim, ele consegue viver até com o dinheiro do afastamento. Como é que uma pessoa vive nessa situação? Né? É muito difícil. Tá inteirinho com aquela faixa, aquele negócio de elástico na perna inteira lá, para poder travar, para ele sentir menos dor, mas está quebrado. Como que ele não vai sentir dor nisso daí? Então, não é um caso que a gente poderia falar, eu vou lá resolver para o senhor, tal, fazer média com a pessoa, né, que às vezes muitos fazem. Eu não entendo o que é isso, então por isso que eu trouxe para casa. É uma coisa de um ser humano que a gente não pode deixar desse jeito. Então, eu vejo que a gente teria que ter um documento da casa, pedindo com urgência que a Santa Casa analise, passe o que está acontecendo e solucione esse problema. Então, acho que não dá nem para pedir a resposta, é pedir a solução desse problema, porque eu imagino se fosse um da gente, um de nós, ou um parente da gente, imagina o escândalo que a gente já tinha feito na Santa Casa. Acho que 4 camburão ia ser pouco se fosse um parente meu, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer, como é um cidadão nosso, que nós somos vereadores de todo mundo, né, é fazer um documento da casa e pedir uma solução para a Santa Casa num caso desse. Porque eu até entendo que algumas cirurgias eletivas pode esperar, mas isso não é caso de esperar. Tá? É um caso muito sério. Eu mostrei para o Dr. Chaves, o Ademir pode ver, o Dr. Zé Eduardo pode ver, né, ou mais alguém quiser ver. E eu peço que fizesse um documento da casa que a solução desse senhor, que eu nem conheço pessoalmente, seja resolvida. Tá? E não faço questão, não por ele, para depois não falarem que está usando isso politicamente, não faço nem questão de ir lá conhecer a pessoa. Tá? Para quê? Para não falar que está usando isso politicamente. Tá? Mas se a casa resolver, eu agradeço isso, e eu tenho certeza que as pessoas que estiverem envolvidas estão vendo que é a casa que está ajudando a resolver isso. Tá? Muito obrigado. João Henrique. Pois não. Esse caso é cirúrgico, tem que ser resolvido. Se foi, você citou aí com relação à paralisação dos anestesistas, algumas sessões atrás, eu li um documento assinado pelo provedor que quem suspendeu as cirurgias de dezembro para reiniciar em fevereiro foi a provedoria, foi a mesa administrativa da Santa Casa. Não existe nenhum documento dos anestesistas dizendo que eles estão em greve. Tanto é que hoje eles estavam fazendo cirurgia eletiva do SUS. Então, além disso, eu também passei uma reportagem da IPTV, também com relação às cirurgias ortopédicas, que precisou vir a IPTV para São João. Dali um dia apareceram as próteses e operaram os pacientes. Inclusive tinha uma senhora que eu não sabia na plateia, que falou que uma das pacientes era a mãe dela e foi a óbito. Não sei se ele recorda disso. Lembro disso. Tá? Então, esses fatos vêm ocorrendo de uma maneira frequente na Santa Casa. Isso está sendo, vamos dizer assim, empurrado pela barriga, né? E colocando a culpa nos anestesistas, que não é verdade. A carta de quem suspendeu a cirurgia e não reiniciou
foi do provedor. Inclusive, eu deixei a carta para constar em ata. Tá? Eu acho, sim, que esse caso precisa ser resolvido. Concordo com você de fazer um documento da casa, mas não concordo com a necessidade da casa fazer isso. Isso aí já deveria ter sido feito, esse serviço prestado à população, pelo Departamento de Saúde. Aí eu volto novamente onde nós estamos batendo, na má gestão, na incompetência dela de ser diretora de saúde. E acima dela, do prefeito, vendo tudo isso, mantê-la no cargo. Correto? Eu só gostaria,